Por mim, sanguíneo é o seguinte, ele não ouve nada. Pode criança chorar, ele não ouve nada, ele está focado aqui assim e acabou. Então, por mim, não precisa não, pastor. Amém, igreja? Que benção, né? Queria que vocês abrissem para mim Ezequiel 47. Aqui é uma visão, né? O profeta Ezequiel. Ele era um profeta dessa nação, dessa geração. E Deus usava a vida dele para ir corrigindo o povo de Deus, o povo, as pessoas. Nessa época, o povo estava longe de Deus. Eles tinham abandonado a verdade e estava indo pelos seus próprios entendimentos. Então, Deus sabe que quando nós estamos andando pelo nosso próprio entendimento, há uma grande chance da nossa vida se tornar um desastre. Por isso que Deus, o tempo inteiro, Ele tenta resgatar os que estão fora dessa presença, desse entendimento, porque Deus, o nosso Pai, Ele é um Pai de amor. A Bíblia diz, se eu perguntar para você, todas as pessoas são filhos de Deus? Eu mesmo te respondo, não. Não todas as pessoas são criaturas de Deus, feitos por Deus. Quando que uma pessoa se torna filho? Ele nos dá esse poder de nos tornar filho. Ele quer que nós usamos a nossa livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Você dá a direção para as suas vidas. Cada um aqui. Você, através das suas decisões, você está levando a sua vida para um rumo, para um caminho. Então, esse é o caminho. Muitos estão fora do caminho. Então, Deus, ele vem, nessa época usava Ezequiel, para trazer o povo de volta para este caminho. Porque este caminho é o caminho da vida eterna. Do ser filho de Deus e não criatura. Então, quem está fora do caminho, ele sempre usava Ezequiel, vem para cá, a direção é essa, a verdade é essa, venha para o caminho. Eu não sei em qual condição você está, mas eu digo uma coisa para você. Se você não está neste caminho, o qual essa palavra nos direciona, há uma grande chance de você ter lutas que você não precisaria ter essas lutas. Há uma grande chance de você ter tudo aquilo que esse caminho te protege. Aqui Deus é o seu Pai. Aqui Ele é o que cuida de você. Quando você coloca um pé, quando você está no caminho dessa palavra, a hora que você colocou o seu pé, Deus já colocou o dele, já enviou os anjos, já está tudo aplanado, já está tudo pronto para você passar. Mesmo quando há as lutas, nas lutas Ele diz, eu já providenciei a sua vitória. Tudo que você vai precisar para você vencer, mas não saia do caminho. O caminho da obediência a essa palavra. Amém? Então aqui, Deus deu uma visão para Ezequiel. No Espírito, levou ele dentro do templo. Dentro do templo. E ele via, tinha um anjo e o Ezequiel. E a hora que ele entrou dentro do templo, o Ezequiel viu que saía águas do altar. Essas águas do altar, espera aí que já eu falo o versículo. Ezequiel, ele viu que ela dava nos seus tornozelos. E essas águas iam subindo. De repente ela deu nos meus joelhos.
E elas continuavam subindo. De repente, ela estava na cintura dele. E ela continuou subindo. Até ela se tornar um rio. Agora eu faço uma pergunta para você. O que fez essas águas subirem? Eu já ouvi muitas pregações, né? Que fala que é busca. É mergulhar em Deus. Mas o que seria o mergulhar em Deus? O que essa palavra realmente... Qual é o tesouro que está escondido aqui nessa palavra, que fez com que Ezequiel, o profeta Ezequiel, dos tornozelos, ele mergulhou em Deus. Então, eu queria que você colocasse para mim, a mídia, fazendo favor, Ezequiel 47, verso 3. Então, saiu aquele homem para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me dava pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me dava pelos lombos. Uns falam cintura. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Então, houve um crescimento dessas águas. O que é essas águas? A Bíblia fala várias menções de águas, né? Mas, resumindo, é o Espírito de Deus. É as bênçãos espirituais. No entanto, quando a gente quer ter uma nova vida em Deus, a Bíblia nos ensina a ser batizado nas águas, né? Então, as águas, ela tem vários sentidos, mas o principal aqui é a presença de Deus. O que levou Ezequiel, será que foi ele aqui dentro do templo, ele buscar, ele clamar, ele conhecer essa palavra? Se nós percebermos o que fez Ezequiel, as águas do tornozelo, subir até ele ter que ir a nado, os pés dele não alcançavam mais o chão, foi que ele caminhava. Se você for perceber, o anjo pegou Ezequiel, a fonte era aqui. Mas se você vai ler na sua casa, em nome de Jesus, você vai perceber que o anjo pegava o Ezequiel e ele levava ele para fora do templo. Foi fora do templo que Ezequiel teve a maior experiência do sobrenatural da vida dele. Você consegue entender isso? Quando Deus vem através do anjo e mostra para ele que aqui está a fonte, aqui você é fortalecido, aqui você bebe de uma água limpa, aqui você bebe de uma água que vem direto do trono. Mas há um movimentar dele, o anjo levando ele para os portões. E de repente, agora que ele sai nos portões, ele vê que já não está nem na cintura dele, já está um rio. Ele está à beira de um rio da presença do Senhor, o qual ele estava mergulhado nesse rio, nessa presença. O Espírito Santo de Deus, através do anjo, estava levando ele para o propósito. Você que quer o transbordar da presença de Deus, você que quer que a sua vida tenha sentido, beba dessa água, mas o transbordo será lá fora, depois dos muros da igreja. É lá que está o nosso propósito, que está o seu propósito. É ali que Deus faz transbordar em nós as suas águas. Quem aqui quer transbordar em águas? Quando você está cheio de águas, do óleo fresco que desce do trono de Deus, igreja, não há lugar para tristeza, não há lugar para preocupação, não há lugar para medo, não há lugar para as depressões, para as insônias,
Não tem lugar porque você está cheio. Quando um recipiente, quando ele está cheio, não tem lugar vazio, está completo da presença de Deus, da plenitude. Quantos de nós buscamos viver na plenitude do Espírito? Nós aprendemos muito aqui com Ezequiel. Deus mostrando que ele viveu na plenitude de um rio, à medida que ele movimentava. Ele saiu do templo, ele se movimentou para o propósito. Você acha que Deus te salvou? Você acha que Deus tirou você da sua casa lá agora? Te fez caminhar até uma igreja, por acaso? Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer trazer movimento na sua vida. Eu fico imaginando se às vezes Ezequiel tivesse ficado como nós aqui, dentro do templo, só dentro do templo. A água ela não ia sair dos nossos tornozelos. A gente não iria mergulhar no Espírito. A gente não ia transbordar dessa presença gloriosa. Nós temos que entender que todo o plano, a coisa que o pastor Eli tem falado tanto, todo o plano de Deus, do começo ao fim, que a Bíblia nos ensina, Deus tem um plano. Se você ler a Bíblia, todas as pessoas que Deus chama elas, Deus tem um propósito. Jesus veio na terra. Ele discipulou 12 discípulos. Ele cumpriu o seu propósito. Ele morreu numa cruz. Ele voltou de novo a sentar à direita de Deus. E os discípulos dele continuou a obra. Louvado seja Deus por esses discípulos. Por isso hoje nós conhecemos a palavra do Senhor. Só que isso não se resume naquela época. E os que hão de vir? E se nós calarmos? E se nós não entender e ficar dentro do templo com as águas no tornozelo? Como que o mundo pode conhecer se a gente não entender o nosso propósito? Deus tem muitas vidas para salvar. E o meio dele de salvar é através de nós. E qual é o nosso parte? É mergulhar nesse Espírito. Você vai entendendo que quanto mais você movimenta, que quanto mais você sai do templo, quanto mais você é luz em meio às trevas, mais as águas sobem até não existir mais nada vazio dentro de você. É à medida que você anda, que você entende que você é luz, que você é o sal. A gente percebe aqui nesse texto, que eu li ele várias vezes. E aqui Jesus, né, o anjo, ele mostra para ele o rio. E de repente ele sai do rio. Ele fala, aonde esse rio passar, esse rio vai trazer vida. Aonde ele passar. E como que esse rio vai passar? Fala assim, através da minha vida. Deus usa nós. Deus usa você. Esse rio, ele fala, tem um versículo que fala, ele vai chegar lá fora. E é através de você, da forma como você é, da forma como, até do seu físico, às vezes do seu temperamento, uns tímidos demais, outros mais falantes. Mas o propósito de Deus na sua vida, ele tem que se cumprir para que você seja pleno nele. Deus tem um propósito na sua vida. Você tem que ter um compromisso com esse propósito. Você é um guardião desse propósito. Você vela por esse propósito. Você já imaginou se eu e o pastor Elídio, Deus mostra para nós que ele tem um plano na nossa vida, um propósito na nossa vida.
Ele quer nos usar em algumas áreas da nossa vida. E se nós não tivéssemos tido compromisso com esse propósito? Mas, em vez de ter o compromisso com esse propósito, eu tenho um compromisso em ficar próspero. Ou se, ao invés de ter esse compromisso com o propósito, eu viesse para a igreja, ouvisse a palavra, mas não tivesse caído no meu espírito essa revelação. O que seria de nós? Eu confesso para vocês que a alegria da nossa casa é servir o Senhor. E eu confesso para você que os melhores momentos da nossa casa foi quando nós estamos no propósito de Deus. E eu digo para você, não é difícil, não é pesado, não é cansativo. É algo sobrenatural quando você permite Deus usar você, levar você para fora do templo, para você ter essas experiências sobrenatural, profunda com o Espírito de Deus, lá fora, lá cumprindo o propósito. E no versículo, queria que colocassem para mim o versículo 6 e 7. E eu estava lendo esse versículo, Deus falou para mim, quer ver? Versículos 6 e 7. Que Deus coloca ele, Deus tira ele do rio, coloca ele às margens do rio. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer às margens do rio. 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Árvore. Aí eu falei, Deus, árvore. O que é as árvores? O Espírito Santo falou assim, Salmo 1. Coloca Salmo 1 aí. Deus me levou lá no Salmos 1. É essa árvore aí, ó. Eu podia ler aqui também, né, gente? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se você ler Ezequiel, é isso que ele está dizendo. Eu falei, Senhor, será essas árvores nós? Ele falou, é nós. É nós que somos os justos. Se você continuar lendo o Salmo 1, depois ele fala do ímpio. Deus não tem compromisso com o ímpio. O ímpio anda só, mas o justo, o que medita na lei, o que busca viver o seu propósito, ele compara a uma árvore que tem as suas raízes ligadas no trono. As suas raízes, ela está ligada nas águas, nesse rio. Ela está lá fora do rio, mas as suas raízes, elas estão sendo alimentadas por essa palavra que vem do altar dele, que sai do altar do Senhor. É essa árvore. E esse versículo ele fala que a árvore, ela é frutífera de todo tipo de frutas. E as suas folhas, elas curam. Árvore, você está entendendo isso?
Você é chamado para ser uma árvore frutífera. As suas folhas vão curar o enfermo. As suas palavras vão curar aqueles que estão muitas vezes sofrendo lá fora. Deus vai usar a sua vida, o seu propósito em nome de Jesus. Cada dia você vai encontrar este lugar de ser essa árvore plantada junto ao ribeiro. Não deixe de alimentar as suas raízes desse altar. O segredo está nas águas, nos alimentar destas águas que saem do trono. Você consegue entender isso, igreja? Se essas árvores não tivessem conectadas nessas águas que saem do trono, elas não seriam árvores frutíferas e nem tão frondosas suas folhas como essas que são ligadas neste rio de vida. A necessidade de estarmos juntos, a necessidade de nos alimentar dessa palavra. A água sai do altar. Sem essas águas do altar, com certeza essas árvores estariam secas. As árvores que meditam na palavra, o que tem ocupado a sua mente? Você pode você mesmo analisar você. A Bíblia diz isso, né? Quando a gente vai tomar a ceia, a Bíblia diz assim, ó, analise, pois, o homem a si mesmo. Olha que tremendo. Então, eu não preciso analisar nem o meu esposo. Eu preciso analisar a mim. Amém? O analisar é a mim. Então, eu preciso analisar o que tem ocupado a minha mente. O que tem passado pela minha mente. Como se você tirasse um raio-x de você. Eu vou como sair de mim mesmo e vou analisar eu. O que eu tenho feito, as minhas atitudes. Como que eu tenho pensado, o que tem ocupado a maioria do meu tempo. Nos dias e nos momentos de ler a palavra, ou de ir na igreja, ou de ir na minha célula. Eu tenho tido prazer nisso. Analise você, árvore frutífera, porque foi para isso que Deus te chamou. As suas folhas vão curar. E quanto mais você se movimentar dentro do propósito de Deus, mais as águas vão subir sobre você. Isso envolve sua vida emocional e espiritual, a sua vida financeira. Isso envolve a alegria, envolve a paz, envolve todo o seu ser na plenitude em Deus. Não tem vida fora dessa água que desce desse trono. Não se engane, igreja. Não ouça vozes estranhas que diz, não é necessário. É necessário sim. As águas correm deste trono. Olha a visão do espiritual que Deus deu para Ezequiel. Aqui Deus enche você, sim. Aqui Deus fala com você, sim. Aqui Deus te fortalece, sim. Mas você transbordar é quando você movimenta dentro do seu propósito. Quando as suas atitudes, elas estão conforme os propósitos que Deus colocou na sua vida. Quando há uma entrega. Essa parte também de Ezequiel, ele fala do Mar Morto. Ele fala que até o Mar Morto vai ter vida. Você sabe por que o mar chama Mar Morto? Eu fiz uma breve pesquisa. Fala assim que o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra. Ele é 10 vezes mais salgado do que um mar normal. E ele chama-se de mar, mas ele parece um lago. Por quê? Porque o Mar Morto, ele não tem saída. Ele não compartilha da água dele com o outro mar. É como se fosse um lago.
Então ele é jorrado pelo Rio Jordão, tem algumas fontes ali, mas ele fica ali. Aí as águas, o sol quente, as águas evaporam. Quanto mais acontece isso, mais fica o sal. Ele recebe, mas ele não doa, ele não compartilha. Ele recebe, mas ele não compartilha. E ele é chamado de mar morto. Ali existe pouquíssimo tipo de vida. O próprio nome já diz, é um mar morto. Mas até essas águas que saem do trono, há uma promessa que até esse mar morto, ele vai ser sarado as suas águas. Você já entendeu? E, gente, é muito profundo. A gente receber aqui na igreja dessas águas e ficar para nós. A gente recebe, Deus vem com as manifestações sobrenaturais, como foi quinta-feira, como foi hoje de manhã que eu vi no vídeo. E essas águas ficarem empoçadas. Não haver o compartilhamento, não ter, você também, o mar doar, você doar aquilo que você recebe. Lá fala que a pessoa flutua, de tão denso que é as águas, de tanto sal, a pessoa não afunda, ela flutua. E também fala que, uns falam que é o lugar de Sodoma e Gomorra. Outros falam que é perto de Sodoma e Gomorra. Quem sabe quem foi a cidade de Sodoma e Gomorra aqui? Vou dar uma explicação breve, porque nem todo mundo... Sodoma e Gomorra foi 2 cidades, o qual o pecado era tão grande, que Deus falou assim, Abraão, né? Falou para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele morava lá. E ele falou, não, Senhor, não destrói não. E ele falou, tá bom. Então você me acha 50 pessoas temente a Deus que eu não vou destruir essa cidade. Aí ele ficou procurando. Você serve a Deus? Não. Quer saber de Deus? Você serve a Deus? Não. Aí ele voltou para a presença. Senhor, eu não consegui 50. Então você acha 40. 40 pessoas dentro dessa cidade que servia a Deus, eu não vou destruir. Aí vai ele, e você? Não, também não. Senhor, não achei 40. Então acha 30 pessoas que me sirvam dentro de uma cidade enorme. 30 pessoas. Aí ele vai e corre. Não achei 30, Senhor. Então 20. Tá bom, 20. Então foi lá, procurou, não achou 20. Então ele falou, então 10. Ele procurou sobre a cidade, não achou nem 10 pessoas numa cidade daquele tamanho que fosse temente a Deus. Então Deus vem com fogo do céu e destrói Sodoma e Gomorra, porque não tinha nenhum justo, nenhum temente a Deus naquela cidade. Aí Deus fala, vai, não olha para trás. Foi aonde a mulher de Ló estava lá descendo fogo e Deus falou, não olha para trás, olha só para frente. Aí a mulher de Ló, o que ela faz? Ela olha, o que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Então, nesse lugar, muitos falam que é nesse lugar que está o mar morto. Sabe o que a gente aprende aqui? Se não fosse os tementes a Deus, às vezes Deus estava igual em Sodoma e Gomorra, vou destruir Brasil. Não, Senhor, não destrói não. Mas temos eu e você que amamos o nosso Deus. Você está vendo quão precioso é a igreja de Deus, de Jesus nessa terra? Por causa de você, Deus não destrói tudo. Por causa da nossa fé, do nosso temor, do nosso compromisso. Por causa de nós termos entendido o propósito de Deus na nossa vida. E não ser como um mar morto, que em vez de ser um mar extenso, como aquele rio que andava pelas ruas e onde ele passava havia cura, havia vida. O mar morto, ele era cada vez mais morte, mais sal, menos vida. Então nós temos uma escolha na nossa vida. Você quer ser esse rio, onde se você ler Ezequiel, essa parte você vai ver, esse rio vai chegar lá.
Vai chegar as vidas, vai chegar as famílias, vai chegar os perdidos, vai chegar aquele que sofre. Eu fico vendo nós aqui tendo essas delícias espirituais, meu Deus. Tem dia que a gente sai dessa igreja assim, flutuando da presença. E sabe o que a gente faz? A gente está guardando para nós. Águas paradas se torna morte. É para nós receber, e ao mesmo tanto que a gente recebe, você flui para a vida de outras pessoas. Eu já vi várias pregações de Ezequiel falando que é para nós buscar, para nós jejuar, para nós orar, para buscar a Deus. Sim, é para buscar a Deus, sim. Mas essa parte, pelo que a gente percebe aqui, você vai ler, é o movimentar daquele profeta que trouxe o rio de água vida. Ele saiu do templo, ele andava pelas ruas. É Deus usando nós, igreja. O justo que medita nessa palavra. Que nós trabalhamos, mas nós estamos disfarçados no nosso trabalho. Na verdade, nós estamos ali sendo instrumento de Deus. E na nossa mente está, Senhor, se tiver alguém hoje aqui que precisa ouvir de uma palavra do Senhor, eu estou aqui. Eu me coloco como rio de água viva, como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Uma árvore que não murcha as suas folhas e há todo tipo de fruto. Em nome de Jesus. Gente, as suas folhas curam os perdidos, os doentes, os enfermos. Abre os olhos dos cegos. Você consegue entender isso? O propósito, o melhor lugar da nossa vida é fazer como Ezequiel, nos movimentar dentro do propósito de Deus. Porque senão você vai ficar com água somente nos seus tornozelos. E Deus tem muito mais para você. Quantas vezes a gente vê, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. E Deus tem. E Deus tem. Mas é à medida que você vai andando, movimentando o seu movimento, ele tem que estar focado no seu propósito. Por exemplo, eu gosto muito de sauna. Eu vou para a sauna, movimento, mas eu tenho um propósito. O Senhor vai ter alguém lá, vai ter uma mulher lá, eu vou falar do Senhor. O que você gosta? Faça o que você gosta. A Bíblia diz, lá em casa nós temos uma frase. Tudo que não é pecado, faça muito. Não é pecado? Faça. Mas esse fazer, ele tem que ter o propósito. O seu caminhar. Eu vou trabalhar, mas eu estou movimentando para cumprir o meu propósito. Eu vou no supermercado fazer compra. Mas eu vou no supermercado, mas eu estou movimentando também, porque lá dentro eu vou cumprir o meu propósito. Todas as coisas da sua vida, todo movimento seu, ele tem que ser focado para cumprir o seu propósito. Porque quem zela do seu propósito é você. Quem é o guardião do seu propósito é você. Se você dispersar demais, você não cumpre o seu propósito, você vai ser um crente frustrado. Vai chegar daqui a alguns anos, você vai falar, nossa, servir a Deus é muito pesado. É porque você não movimentou dentro do seu propósito. Seu jeito de andar, de viver, não foi com foco no seu propósito. O melhor lugar para nós estarmos é como Ezequiel. Ele viu, conscientizou, a fonte está aqui, mas o meu propósito está lá fora. Eu recebo aqui, mas eu dou, eu transbordo, é lá fora, porque senão eu vou me tornar um mar morto. Um mar onde não vai ter vida. Em vez de ser um mar, fala lago. Só é mar porque é salgado.
mas ele não compartilha do que Deus tem dado, das bênçãos que Deus tem dado. Esta é a forma de você receber o mais de Deus. Qual área da sua vida você espera vida? Nas suas finanças, no seu casamento, na sua saúde emocional. Eu não sei aonde. Mas uma coisa eu sei. Quando você movimentar toda a sua vida com foco no seu propósito, as águas, elas vão te encobrir. E tudo isso que tem te incomodado. Sabe, coisas que faz tempo que você fala, Deus, minha vida não muda. Senhor, é uma luta atrás de outra. Tem luta que Deus tem para nos fazer crescer, nos amadurecer. Mas tem lutas que é porque nós não estamos dentro desse propósito. E isso nós não podemos aceitar. Vou dizer uma coisa para você. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Aonde nós somos a habitação desse fruto do Espírito. Então, uma coisa que não pode faltar na sua vida. Amor pelo perdido. Porque esse fruto, esse Espírito que habita em nós, ele gera amor pelo perdido. Olha o que é mais. O segundo. Paz. Vira para o seu irmão e fala, está faltando paz, irmão? Alegria. Tem ordens. Primeiro é o amor. Primeiro é o doar, para a gente não ser um mar morto. Depois é benefício nosso, é paz, é alegria, é domínio próprio. Entende isso? Em nome de Jesus? Deus quer transbordar na sua vida. Deus quer levar você aí nesse rio de água viva. Nesse rio, Ele quer que as águas que hoje estão, às vezes, na sua cintura, você possa mergulhar nela, deixar de estar na cintura, para você mergulhar nesse rio, no Espírito de Deus, aonde a tristeza nunca mais vai te encontrar. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Quando alguém pregar sobre Ezequiel 47, então, lembre-se, o transbordar, ele veio na medida que ele saiu do templo. Ele vinha beber da água, mas ele voltava para o teu propósito que estava fora do templo, em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé. Amém, gente. A minha esposa está batendo muito no propósito. E às vezes muita gente não entende o propósito. Propósito é a vontade soberana de Deus. É nós entrarmos no centro da vontade eterna de Deus para nós. Outra coisa,